Cremos que o Senhor tem esta promessa para nós de dizer para nossas vidas: coisas maiores verás. Senhor, nós queremos ver coisas maiores do que as que estamos vendo. Nós queremos, na verdade, ver coisas maiores do que o que está acontecendo há muitos anos, em que nós cremos e não vemos, cremos e não vemos. De fato pode ser que não estamos crendo, de fato pode ser que estamos falhando no crer, de fato pode ser que estamos sucumbindo no crer, de fato pode ser que estamos trazendo no nosso crer equívocos, erros, talvez copo sujo, talvez uma consciência errada de medo, de incredulidade, de falta de entrega, de pecado, seja o que for, eu sei que podes fazer coisas maiores entre nós. Não só pode, o Senhor quer, não só quer, o Senhor fará. Porém, não deixa que nós atrapalhemos, não deixa que eu venha atrapalhar. Senhor, faça coisas maiores da minha vida, faça coisas maiores entre os meus discípulos, faça coisas maiores no Rio de Deus, faça coisas maiores entre nossas congregações, faça coisas maiores entre nossos cultos, faça coisas maiores entre nossas células, faça coisas maiores entre nossos cursos, faça coisas maiores em tudo que o Senhor nos chamou para ser, para fazer, para estar, para tocar, para mover. Faça coisas maiores entre nós, papai. Por favor, queremos ver. E acrescentou: em verdade eu vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Abra o céu para a igreja Rio de Deus, meu Pai. Abra o céu para as nossas vidas. Senhor, nós estamos dentro de um projeto de 1 ano. Nós estamos, ó Deus, na nossa primeira fase, nessa fase experimental, onde nós queremos perguntar ao Senhor como, nós queremos perguntar ao Senhor de que maneira, nós queremos perguntar ao Senhor por quais caminhos, nós queremos perguntar ao Senhor com quais demandas, nós queremos perguntar ao Senhor: passa entre nós, mas fale para nós como deve ser. Abra os céus para as nossas vidas, meu Pai. Abra o céu para a nossa história. Abra o céu para o nosso fluir. Abra o céu para a obra que está em nós. Abra o céu para que o prazer e o desejo de estar na Tua presença seja maior do que a vontade da carne, a vontade dos desejos carnais e obsessivos, de finanças, de ganâncias, coloque em nós um fluir gostoso, um fluir maravilhoso, um fluir tremendo. Aleluia, aleluia. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse-lhes: enchei-as de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Então o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e discípulos, e ficaram ali muitos dias. Pai Santo, em nome de Jesus, pela minha vida, pela minha história, pelos meus desejos e anseios para o futuro, pela Igreja Rio de Deus, pelos líderes da nossa igreja, pelos discipuladores, obreiros da nossa igreja, pelas mulheres que cuidam das crianças da nossa igreja, por todos os membros da nossa igreja. Muda-nos da água para o vinho. Em cada um de nós há áreas que precisam ser mudadas da água para o vinho. Em alguns casos são os relacionamentos. Em alguns casos é o amor pela família. Em alguns casos é a troca da ganância pelo dinheiro para a troca da prosperidade generosa de ofertar, dizimar, crer que o Senhor é o sustentador. Em alguns casos é gastar tempo com o Senhor ao invés de gastar tempo com pessoas, com redes sociais. Em alguns casos, é o livramento da preguiça. Em alguns casos, é a dor de frustrações. Em cada um de nós há uma ou mais áreas que era vinho e voltou a ser água. Por isso nós cremos, principia os milagres de transformar a água para o vinho em muitas coisas das quais nós participamos. Oh, em nome de Jesus, o Senhor manifestou sua glória nessa festa. Manifeste a sua glória no nosso meio. Manifeste a sua glória nessas primeiras 24 horas desse relógio de oração, colocando a responsabilidade em cada irmão, em cada irmã, designado, chamado para este envolvimento, para este projeto. Coloca as tuas mãos, ó Pai, para que haja no nome de Jesus graça e verdade. Aleluia. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? E Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus:
Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra do Senhor Jesus. E nós participamos deste Cristo ressuscitado. Nós participamos deste Cristo glorificado. Nós participamos deste Cristo que é Deus. Nós participamos deste Cristo que é o chefe da igreja, o cabeça da igreja. Por isso, nós cremos, porque a Escritura iluminou nossos corações, a Escritura iluminou as nossas vidas. Pai Santo, porque a Escritura tem o poder de fazer a iluminação para que pessoas creem e se tornem discípulos. Por isso eu coloco neste momento diante de Ti todas as pregações que são feitas na nossa igreja Rio de Deus, Igreja em Células, todas as palavras da edificação das células que é feita durante a semana, ou que estas pregações, que estas ministrações, que este falar da Escritura possa ser iluminado, possa ser inspirado, possa ser algo profundo ao ponto de se tornar a Escritura e de convencer os teus filhos a crerem, a ficarem firmes, a largarem questões, e que esta palavra possa limpar, possa edificar, possa curar, possa salvar, possa fluir, possa romper, possa fazer acontecer coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, teu nome é santo, santo, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és
mestre em Israel? Glória a Deus. Aleluia. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu senão aquele que desceu de lá, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pai Santo, em nome de Jesus, o nascer da água não é o batismo, sabemos disso. O nascer da água é nascer pela palavra pregada, é nascer pela palavra de Deus. E nós cremos que, assim como essa palavra levou-nos ao nascimento, num dado momento, ela também é que nos limpa, ela também é que nos purifica, ela também é que nos firma, ela também é que nos protege, ela também é que nos guarda, ela também é poderosa. Oh Senhor, então que essa palavra venha sempre estar limpando-nos, lavando-nos, movendo em nós, movendo em nós. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Senhor foi levantado nesta cruz que levou todos os nossos erros, delitos, pecados, doenças, enfermidades, etc. Por isso nós devemos olhar para a cruz. E ao olhar para a cruz, nós precisamos meditar e crer. O Senhor já levou os meus erros. O Senhor levou toda a morte e decepção da minha vida. Mas eu herdei a tua alegria. E a alegria que Deus tem em ti. Porque quando Deus olha para mim, Ele vê o Senhor. Ele vê a Cristo. Porque tu és minha justiça. Oh, por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu olho para a cruz e eu vejo a tua beleza. Eu vejo a beleza da salvação, eu vejo a beleza daquele que me chamou, que me encontrou. Oh, aleluia. Oh, aleluia.